Olá, boa noite, guerreiros e guerreiras, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ronald, co-criador do treinamento Vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, fundador da Sociedade Gaúcha de Coaching, treinador comportamental, e nós nos comprometemos com vocês a fazer uma série de lives para abordar assuntos que são assuntos recorrentes nas nossas formações, workshops, palestras, e que nós vemos um grande potencial para abordar esses assuntos e ajudar muitas pessoas que talvez tenham esses tipos de problemas e, claro, sempre apontando soluções com base aí nos mais de 30 anos de experiência que nós temos com a convivência com o ser humano. Né? Então é um prazer estar de novo com vocês aqui e hoje nós vamos abordar o poder do incômodo. O poder do incômodo, ele faz parte do capítulo 17 da obra Guerreiros Não Nascem Prontos, do José Luiz Tejon. Esse capítulo ele foi lançado de forma inédita há uns 3 meses atrás, numa campanha muito legal que a editora fez junto com o Tejon, onde esse capítulo ele foi distribuído através de PDF. Então, se você quiser receber o capítulo 17 da obra Guerreiros Não Nascem Prontos, O Poder do Incômodo, é só você colocar o seu e-mail ou o seu WhatsApp aí nos comentários que nós vamos ter o maior prazer de te enviar, ok? Então, repetindo, se você quer receber em PDF o capítulo 17 da obra Guerreiros Não Nascem Prontos, sobre o poder do incômodo, é só colocar o seu e-mail ou o seu WhatsApp nos comentários que nós vamos ter prazer em te enviar. Eu quero começar essa live, na verdade, perguntando se aquelas pessoas que assistiram à última live que eu tive o prazer de estar com vocês na última quinta-feira sobre o medo, se elas cumpriram os desafios e as tarefas que eu deixei. Né? Então, se você nos assistiu na quinta-feira e estiver aí conosco, eu gostaria de saber se você realmente fez as tarefas que foram colocadas aí para você na quinta-feira passada, tudo bem? Então, deixa eu só pegar meus apontamentos aqui. Eu fiz um roteiro para nós podermos trabalhar aí na noite de hoje. Vamos trabalhar com bastante conteúdo, bastante conhecimento, com base, obviamente, no capítulo 17 do Guerreiros Não Nascem Prontos, tá? Então, fazendo uma associação com o poder do incômodo em relação àquilo que nós trabalhamos em sala de aula com o coaching, é muito comum nós conversarmos com os nossos alunos que as pessoas elas são movidas por dor e prazer. Né? As pessoas, a maior parte delas, obviamente, a não ser aquelas que têm alguma patologia, alguma doença, elas trabalham para evitar a dor e para buscar o prazer. Até porque, usando um conceito de neurociências, o nosso cérebro ele tem uma região dentro dele que trabalha realmente com a questão do prazer. Então, eu gosto de dar exemplos como, por exemplo, os chocolatras. Né? Eles comem chocolate, obviamente, e quanto mais comem, mais querem comer. É aquela sensação de prazer que o chocolate traz. Aquela mesma sensação, por exemplo, que nós temos após fazer exercícios físicos. Né? Aquela sensação de prazer enorme. Então, o nosso cérebro ele possui essa captação do prazer e ele quer que isso sempre se repita. Por consequência, nós estamos sempre evitando as dores, o incômodo, aquilo que nos traz inconformidades ou nos traz sensações
que não são boas para nós. Tá? Pessoal, eu gosto demais, eu gosto muito da etimologia das palavras, do significado das palavras. Eu procuro sempre trazer para os nossos alunos da onde é que essa palavra sai, qual o principal significado dela, e não foi diferente com o incômodo. Né? Então, procurando aí na internet, nos dicionários, etc., a gente faz as seguintes definições. Aquilo que não é cômodo, confortável ou aconchegante. Né? José Luiz Tejon, o incômodo não nos acomoda, ou seja, o incômodo é algo que nos tira fora da zona de conforto. Por isso que hoje nós vamos debater o poder do incômodo. Porque muitas vezes é ele que faz nós nos movimentarmos e é ele que faz nós sairmos da nossa zona de conforto. A origem da palavra, ela vem do latim, que significa incomodum, que pode ser traduzido como mal-estado, desgraça ou prejuízo. Então, esse é o significado da palavra incômodo. Eu quero abordar contigo agora os tipos de incômodo, segundo, mais uma vez, o capítulo 17 do livro Guerreiros Não Nascem Prontos, do nosso querido mestre da superação, José Luiz Tejon. Ele fez uma classificação no livro que eu realmente achei fantástica e que eu quero dividir contigo. Ele dividiu os tipos de incômodo em 5 tipos. Olha que interessante. O primeiro deles, ele chamou de incômodos mosca, que são aqueles incômodos que nós dizemos que são incômodos leves. São incômodos que não têm grandes consequências em nossas vidas. Né? Ele usou, inclusive, um nome de uma canção do saudoso Raul Seixas, né? Mosca na sopa, para exemplificar esse incômodos mosca. Aquele tipo, por exemplo, como é ruim você ter um mosquito no seu ouvido quando você está querendo dormir, não é verdade? Apesar de realmente ser um incômodo muito ruim, esse é um tipo de um incômodo mosca. É aquele incômodo que, se você se der ao trabalho de levantar, ligar a luz e matar o mosquito, pronto, ele acabou. Né? E quantos incômodos mosca que nós temos ao longo da nossa jornada e que nós damos uma dimensão para ele muito maior do que, na verdade, ele merece. O segundo tipo de incômodo que o Tejon classificou foram os incômodos chamados coitadinhos. O que são os incômodos coitadinhos? Né? São aqueles incômodos criados por falsas percepções de realidade, como manias que nós temos, preconceitos, cismas. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Tipo, ninguém me ama. Eu não sou uma pessoa feliz. As pessoas me perseguem. A gente gosta de dizer, tinha uma série de desenhos, né, quando eu era um pouco mais jovem, que era o Lip e o Hard, né, que o Lip era um leão, que era uma pessoa super otimista, e o Hard era uma hiena que vivia reclamando da vida, e deixou uma frase célebre que mesmo os mais jovens já ouviram os mais velhos falarem, que se chama ó vida, ó azar, né? Então, de incômodo que o Tejon chamou de coitadinhos, são aquelas pessoas que se vitimizam, são aquelas pessoas que carregam uma nuvem cinza em cima da sua cabeça e que nunca estão satisfeitas com nada. Um terceiro incômodo que o Tejon classificou dentro do livro, capítulo 17, que mais uma vez, se você quiser receber, é só deixar o seu e-mail ou deixar o seu WhatsApp aí que nós vamos ter o prazer de te mandar, é o que ele chamou de incômodos entrópicos ou apocalípticos. Esse sim é sério.
Esse eu quero falar um pouco mais com você sobre ele, tá? E dentro da classificação dos incômodos entrópicos ou apocalípticos, ele classificou em 2 esses incômodos entrópicos. Um deles ele chamou de forças destruidoras. E isso ele relacionou com, por exemplo, acidentes da natureza. O que significa um incômodo entrópico? Você imagina um tsunami. Você imagina um terremoto, você imagina, enfim, acidentes da natureza, como, por exemplo, aquele que está acontecendo no estado da Califórnia devido às altas temperaturas. Esse tipo de incômodo entrópico, ele é sério por quê? Porque ele tem consequências desastrosas, sejam elas para o meio ambiente, sejam elas para as pessoas, sejam elas para quem quer que seja. Dentro ainda dos incômodos entrópicos, ele classificou um segundo incômodo muito forte, que ele chamou de fragilidade física, crises e colapsos da sociedade, que entrariam dentro dos traumas, das dores, das mortes e por aí vai. E aí, como exemplo, eu quero te trazer 3 exemplos. Um é o próprio exemplo do Tejon, né, que nós chamamos de mestre da superação. Talvez você não conheça a história dele. O Tejon, ele, aos 4 anos de idade, ele sofreu um acidente doméstico, onde nossas mães, nossas avós, elas costumavam usar cera líquida para lustrar a casa. E num acidente terrível, onde a cera líquida, onde a mãe do Tejon estava passando cera na casa, por algum motivo aquela cera ela pegou fogo, e procurando tirar aquilo de dentro de casa, essa lata ela foi jogada, né, pela porta num momento em que o Tejon vinha entrando, e aquela lata de cera atingiu o rosto dele. Foi um acidente seríssimo, onde o Tejon ele só não foi a óbito por detalhe, né? Teve ajuda de uma vizinha para apagar as chamas do rosto e do corpo dele. E resumindo, o Tejon ele foi praticamente educado, foi praticamente alfabetizado dos 4 aos 12 anos em hospitais, fazendo cirurgias, alguns enxertos no seu rosto. E isso não preciso dizer para você que ele traz, obviamente, essas marcas na sua face até hoje. Então, esse tipo de incômodo é o que nós chamamos de incômodos entrópicos ou apocalípticos. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que eu quero te dar é de um autor que o Tejon cita dentro da obra Guerreiros Não Nascem Prontos, que é o Viktor Frankl, que ele é um médico psiquiatra que viveu dentro dos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Aí você imagina o que é viver dentro de um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. E o Viktor Frankl, ele deixou uma obra maravilhosa que eu te recomendo que você leia, chamada Em Busca de Sentido, que foi uma obra que ele escreveu quando ele saiu do campo de concentração. É uma obra impactante, eu tive o prazer de ler ela, o Tejon obviamente leu porque ele referencia e Nascem Prontos, e eu quero trazer uma frase que eu vi que eu escreveu nesse livro, que diz o seguinte: o ser humano que tiver um propósito, um sentido pelo qual valha a pena viver, vai superar quase todos os comos. Vou repetir para você ouvir de novo. O ser humano que tiver um propósito, um sentido pelo qual vale a pena viver, vai superar quase todos os comos. Olha que fantástico esse conteúdo. Tá? Então, este é um segundo exemplo que eu quero te trazer. Uma pessoa que, mesmo indo para os campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, conseguiu sobreviver com a força do pensamento, com o poder da inteligência,
e escreveu um livro e foi um homem de renome no cenário da psiquiatria. Tá? Um terceiro exemplo que eu quero te trazer dentro dos incômodos entrópicos e que o Tejon classificou como apocalípticos, ou seja, são incômodos que não têm volta. Eles acontecem e as consequências são praticamente consequências para a vida toda das pessoas. E aí eu quero te trazer um terceiro exemplo, que é o meu exemplo. Quando eu digo meu exemplo, é o exemplo do meu filho Nicolas. Eu tenho 2 filhos que eu amo de loucura, obviamente, um deles chamado Julian, outro chamado Nicolas. O Julian tem 19 anos, o Nicolas tem 14 anos. E o Nicolas, ele é autista. Né? Então, eu não preciso te dizer, principalmente para você que é pai, para você que é mãe, que o mínimo que nós esperamos dos nossos filhos é que eles sejam melhores que nós. E eu confesso para você que quando o Nicolas nasceu, num primeiro momento, eu e a minha esposa, nós entramos num abismo. Por quê? Porque foi um incômodo extremamente doloroso, extremamente marcante em nossas vidas e que nós tivemos que, de alguma forma, superar esse incômodo para poder ajudar o nosso querido filho Nicolas. Tá? Um abraço aí para o Ramon, um grande abraço, Ramon, é sempre bom te ter aí na audiência. O Ramon, ele é coach, meu advogado da Sociedade Gaúcha de Coaching, coach executivo, né? Então, um grande abraço para você e para a família, Ramon. Estamos falando hoje sobre o poder do incômodo. Aí tem coisa bem legal para a gente abordar ainda. Então, eu estava falando até agora dos tipos de incômodo que o Tejon classificou na obra Guerreiros Não Nascem Prontos. Eu citei 3 até agora: os incômodos mosca, os incômodos chamados de coitadinhos, os incômodos entrópicos, e agora eu vou citar o 4º incômodo, que ele chamou de incômodos sintrópicos ou incômodos divinos. Olha só que legal isso. O que são esses incômodos sintrópicos ou divinos? São aqueles gerados pelo nosso poder criativo e de prevenção. Aqui eu quero te dar um exemplo, alguns exemplos, na verdade, do próprio Einstein. O Einstein, ele criou a teoria da relatividade porque isso foi fruto do poder imaginativo dele, que ele queria provar os efeitos da teoria da relatividade no nosso dia a dia. E foi isso que ele fez. Quero dar um outro exemplo para você. O próprio treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos surgiu de um incômodo sintrópico meu particular, né, que depois eu me uni a um outro guerreiro chamado Adriano Abreu, que hoje é meu parceiro e entrega o conteúdo da obra do treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Isso foi um incômodo divino que eu tive, um incômodo sintrópico que eu tive. Por quê? Porque eu li a obra Guerreiros Não Nascem Prontos e da leitura da obra a qual eu realmente me apaixonei, surgiu uma ideia divina, que aqui nesse caso ele chama de um incômodo, de eu poder passar esses conhecimentos do Guerreiros Não Nascem Prontos para o maior número de pessoas que eu consegui ao longo da minha vida. Então isso foi um incômodo que surgiu dentro de mim. Eu me uni a outras pessoas, né, me uni ao guerreiro Adriano Abreu, e hoje o treinamento vivencial é uma realidade, né, da qual nós vamos fazer uma nova turma nos dias 24, 25 e 26 de agosto, na Serra Gaúcha. Mas para o final dessa live eu vou falar um pouquinho mais dela. Ok? O 5º incômodo que o Tejon cita é um incômodo das ilusões. Olha só que legal isso. Fruto da nossa imaginação. Eu diria, pessoal, para vocês que esse incômodo das ilusões
talvez seja um dos piores que nos acompanham no nosso dia a dia. Eu costumo ensinar em sala de aula, nas nossas formações em coaching, que nós temos que pensar o que nós queremos pensar. E para isso nós precisamos doutrinar o nosso cérebro, a nossa mente, para que nós possamos realmente pensar o que desejamos pensar. Por que eu falo isso? Porque o nosso cérebro, ele fica mandando ilusões, ele fica mandando pensamentos que não são adequados para nós o dia inteiro. Se você não tem foco nas suas tarefas, foco nos seus objetivos, e você não procura entrar dentro das suas tarefas diárias, você se permitir ser tomado pelos incômodos das ilusões que o Tejon chamou, você vai perder muito tempo, você vai perder muita ação em direção aos teus objetivos. Então, cuidado com o incômodo que o Tejon chamou de incômodo das ilusões. A essa altura, você que está me acompanhando deve estar se perguntando o seguinte: Ronald, ok, né? Como sempre, tu falou dos problemas, dos incômodos, citou os tipos de incômodo, mas como é que nós passamos por esses incômodos? Como é que nós solucionamos esses incômodos? Como é que a gente consegue se livrar desses incômodos e, o melhor, usar esses incômodos a nosso favor? Até porque o nome do capítulo do livro se chama O Poder dos Incômodos, como eu falei no início dessa live. Então vamos lá, eu selecionei alguns itens para você, para te ajudar a usar esses incômodos a teu favor e transformar eles, eu gosto de dizer, não é o limão em limonada, né? Vamos transformar esses incômodos em algumas coisas que te ajudem. A primeira delas tem a ver com a frase que eu citei agora há pouco do Viktor Frankl, e que eu vou repetir agora para você para contextualizar o primeiro item que eu quero te falar sobre passar pelos incômodos. O ser humano que tiver um propósito, um sentido pelo qual vale a pena viver, vai superar quase todos os comos. Então, tá aí a primeira forma de você superar os seus incômodos. Eu te pergunto, eu te faço uma provocação nesse momento. Qual é o teu propósito? Qual é a tua missão de vida? Se você tem realmente algo por aquilo pelo qual você luta, eu vou tomar uma aguinha, me permita, tá? Que a garganta seca muito tempo falando. Se você tem algo pelo qual você luta, pelo qual é a sua missão de vida, meu amigo, você com certeza vai ultrapassar muitos incômodos e muitas barreiras. Por exemplo, hoje, eu e o Adriano, nós somos guerreiros que temos a nossa missão de vida atrelada ao desenvolvimento humano. Então, é isso que nós respiramos 24 horas por dia. Nós queremos transformar pessoas e organizações através do desenvolvimento humano. E para isso, nós criamos o treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, nós damos formações em coaching, nós criamos workshops, nós criamos palestras que impactem a vida das pessoas e façam as pessoas saírem da sua zona de conforto. Então, repetindo, qual é a tua missão de vida? Qual é o teu propósito de vida? Isso vai fazer com que você saia da sua zona de conforto e suporte os teus incômodos. Segundo item que eu anotei aqui para te trazer, para suportar os teus incômodos ou ultrapassar teus incômodos. Transformar-se em um grande guerreiro e fazer desses incômodos grandes fortalezas. Aí você vai me perguntar, Ronald, como é que eu faço isso? É para isso que nós criamos o treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Vem com a gente no dia 24, 25 e 26 de agosto na Serra Gaúcha.
que nós vamos, através de vivências práticas, mostrar para você como é que você vai pegar os incômodos e transformá-los em oportunidades na tua vida. Como é que você vai suportar e vai transformar isso em combustível para ser um ser humano melhor e buscar os teus objetivos. Terceiro item que eu anotei. Preste atenção aos incômodos e suas lições, pois neles existem as grandes forças para a sua transformação e sucesso. Eu quero repetir um item que eu citei na live anterior sobre medo e que eu quero repetir aqui no Poder do Incômodo, porque eu penso que os dois assuntos, na verdade, eles acabam se complementando. Eu cito isso como um exemplo, mais um exemplo pessoal, que eu fui abandonado. Eu venho de uma família infelizmente desestruturada, eu fui abandonado pelo meu pai aos 4, aos 8 e aos 18 anos, e eu transformei esse incômodo de ter sido abandonado por um pai em grandes fortalezas de procurar estudar, de procurar me especializar, de procurar ser para os meus filhos, inclusive, aquilo que eu, infelizmente, não tive por parte do meu pai. Então, isso significa você prestar atenção aos incômodos e verificar quais as lições que esses incômodos podem te trazer e de que maneira isso vai se transformar numa fortaleza para você, né? E aí eu te faço uma outra provocação em cima dessa colocação que eu fiz. Como é que o ouro ele se transforma num metal precioso? Você sabe como é que o ouro se transforma num metal precioso? Ele se transforma num metal precioso através da temperatura, pessoal, através da purificação. Então, use os incômodos a teu favor, seja purificado através dele e se torne uma pedra preciosa, se transforme em ouro, porque é isso que a humanidade está precisando. Um outro item que eu anotei foi o seguinte: a forma como você encara os incômodos faz toda a diferença, né? Nós trabalhamos no mundo do coaching a questão das crenças, né? Eu não vou me ater em detalhes nesse tópico, porque nós vamos, nas próximas lives, nós vamos trabalhar muito fortemente a questão das crenças limitantes. Mas esse item tem a ver com uma coisa que nós falamos em sala de aula, que é, se você encara o incômodo como incômodo, você não está usando o filtro correto. Você não está usando aquilo a seu favor. E para que isso seja modificado, você tem que trocar o filtro. Procure, através de um problema, de um incômodo que aparece na tua vida, ver de que forma aquilo te trouxe um aprendizado. Vou te dar um exemplo muito simples que já aconteceu e acontece com muitos de nós. Sabe aquele compromisso importantíssimo que você tem e não pode faltar ou não pode se ausentar, e no momento que você menos espera, fura o pneu do seu carro? Para isso. Você se desespera, você bate no carro, você xinga. O que você faz num momento como esse? Tá? Não tem muito o que fazer. Das duas, uma. Ou você vai sair do carro, pegar o seu step, trocar o pneu naquele momento, ou você vai chamar o seguro, mas de qualquer forma você vai chegar atrasado ao seu compromisso, principalmente se você estiver com o tempo contado. A única solução que existe nesse sentido é você pegar o seu celular, ligar para o compromisso que você tinha, explicar o imprevisto que aconteceu e fazer o melhor que você pode naquele momento, que é ou trocar o pneu ou chamar o seguro e seguir com a rotina da sua vida naquele dia. Então eu te trouxe 4 maneiras de você trabalhar com os incômodos. Rapidamente revisando: ter um propósito, missão de vida. Segundo, né, transformar os incômodos em fortalezas. Terceiro, prestar aos incômodos
como forças que vão alavancar o teu sucesso. E quarto, encarar eles de uma maneira tranquila e leve para fazer a diferença na tua vida. Ok? Tudo bem até agora? Estamos nos encaminhando para o final da nossa live. A ideia não é nós nos estendermos muito. Se por acaso você perdeu o início dela, ela vai ficar toda gravada na fanpage do Guerreiros Não Nascem Prontos. Você pode assistir desde o começo, ok? Então, estou indo para o final. Eu quero te deixar uma reflexão aqui, uma frase que eu tirei do capítulo 17 do Tejão, que fala sobre o poder do incômodo, que diz o seguinte: grandes incômodos, grandes mudanças, e grandes incômodos, grandes seres humanos. As grandes mudanças que a humanidade teve no mundo, elas vieram justamente dos incômodos que as pessoas tinham e não se conformavam com o status quo que existiam nas suas respectivas épocas. Vou dar aqui alguns pequenos exemplos para vocês, né? Imagina quando não existia malas para nós carregarmos as nossas coisas quando nós viajamos. Esse exemplo está dentro do capítulo 17 também, tá, pessoal? Sempre lembrando que quem quiser receber o capítulo 17, é só deixar o seu WhatsApp aí nos comentários ou o seu e-mail que nós vamos ter o maior prazer de enviar. Okay? Então, tu imagina o seguinte, quando nós queríamos carregar as nossas coisas e não tinham malas, alguém teve a ideia de criar algum recipiente para colocar as nossas coisas e esse recipiente foi chamado de mala. Só que aí teve um problema. Como carregar uma mala, que é um peso enorme, sem ter uma alça? Alguém aperfeiçoou a ideia, ou o mesmo inventor, e criou uma mala com alça, para que nós possamos carregar. Em algum momento dessa jornada, né, eu já tive a oportunidade de carregar a mala somente com alça e sem rodinha. Alguém viu que era muito mais fácil carregar uma mala que tivesse rodinhas e que tivesse uma alça mais comprida, para que nós possamos, através de uma força muito leve, impulsionar essa mala com rodinhas, mesmo ela estando pesada. Então, quer dizer que se não fosse o incômodo de um cidadão pensar de uma forma fácil e tranquila de nós carregarmos as nossas malas quando nós viajamos, nós estaríamos até hoje, provavelmente, carregando pesos, né? Então, isso é um exemplo que eu estou te dando. Eu poderia ficar aqui a noite inteira elucidando incômodos. Um que me ocorre agora, né, que eu admiro muito, e você também, até porque essa pessoa que não está mais entre nós, ela mudou completamente a maneira de nós nos comunicarmos e de nós interagirmos com o mundo, que foi o Steve Jobs, né? O criador do celular, da maneira como nós conhecemos ele hoje, mudou completamente a forma. E quem já teve a oportunidade de ler a sua bibliografia ou de ler o filme que tem o próprio nome dele, sabe o que eu estou dizendo agora. Ele era um eterno incomodado com a forma como as coisas se apresentavam para ele naquele momento. E foi através do incômodo, através da persistência, através das suas ideias, né, e da sua insistência, eu diria ainda, foi que hoje nós temos como nós conhecemos. Tá bom? Então, repetindo a frase que eu falei agora, grandes incômodos, grandes mudanças, e grandes incômodos, grandes seres humanos. Seja um grande ser humano e permita com que o poder do incômodo se transforme em energia e se transforme em transformação para você. Como todas as lives, nós estamos deixando aqui o desafio do guerreiro. Esse é o desafio número 2, que nos processos de coaching nós chamamos de tarefa. Então eu vou pedir para você fazer uma lista enorme de todos os incômodos que te afligem hoje.
todos, absolutamente todos. Invista um tempo nisso. Não interessa se vai ser 5 minutos, 15 minutos ou meia hora. Faz uma lista de todos os incômodos que te afligem hoje. Primeiro item. Segundo item. Você, ao lado de cada incômodo, você vai classificar ele como incômodos mosca, que são aqueles fracos, que eu falei hoje na live. Se você perdeu, vai lá no início e assiste. Os incômodos coitadinhos, que são aqueles incômodos de pessoas que se consideram vítimas. Os incômodos intrópicos, que são aqueles incômodos sérios que não têm volta. E os incômodos sintrópicos, que são aqueles que nós consideramos divinos, porque são ideias maravilhosas que surgem na cabeça das pessoas e que podem virar produtos, serviços e coisas que vão afetar a humanidade. E também os incômodos das ilusões, que são frutos da tua imaginação. Então, tu vai classificar, depois de fazer a lista, tu vai classificar esses incômodos em 5 tipos de incômodos, conforme o capítulo 17 do Guerreiros Não Nascem Prontos. E, por fim, o que você vai fazer? Você vai eliminar da sua vida os incômodos mosca e os incômodos coitadinhos. Tá? Como é que você vai fazer isso? Em primeiro lugar, através da tua autoconsciência e da vigilância dos teus pensamentos. Porque tanto os incômodos mosca como os incômodos coitadinhos, eles não devem fazer parte da tua vida. A não ser que tu tenha algum tipo de patologia, alguma coisa que deva ser tratada. Ok? Então, elimine esses incômodos da tua vida. Os intrópicos, que são aqueles sérios, você vai analisá-los e você vai verificar como é que você pode minimizar os seus efeitos. E aí eu quero mais uma vez voltar ao exemplo que eu te dei do meu filho Nicolas, que é autista, especial, e como é que nós tratamos a situação dele. Nós fomos, ao invés de nos vitimizarmos em função do problema dele, nós fomos buscar ajuda para transformar o Nicolas num ser humano melhor. Através desse objetivo, através dessa missão de transformar o Nicolas numa pessoa melhor, nós conseguimos superar o trauma de ter um filho especial que, num primeiro momento, não era do jeito que nós imaginávamos. Um outro item para você trabalhar com os sintrópicos, tá? Os sintrópicos são aqueles que nós chamamos de incômodos divinos, ou são os incômodos bons. Né? Então, você teve uma grande ideia e não sabe o que fazer com ela, faz o seguinte, faz um plano de ação. Pô, Ronald, eu tive uma grande ideia, o que eu faço com isso? Cria um plano de ação e bota esse plano de ação para funcionar, ok? E os ilusórios, que é o último, os incômodos ilusórios, o que eu faço? Assim como os primeiros, você vai, através da autoconsciência e do foco naquilo que te interessa, nos teus horários ilusórios. Eu falei ao longo dessa live de você trabalhar com foco naquilo que te interessa, ou seja, nos teus objetivos, ok? Pessoal, para terminar essa live, eu quero falar um pouco de como é que funciona o treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, que nós vamos ter na Serra no dia 24, 25 e 26 de agosto, e que nós estamos esperando você para despertar o guerreiro da vida real que está aí dentro e ainda não foi despertado. Serão 3 dias super intensos comigo e com o Adriano Abreu, 2 treinadores comportamentais com muita experiência. Eu e o Adriano, juntando os dois, nós temos mais de 50 anos com experiência em treinamentos com pessoas, com seres humanos. Serão 3 dias onde nós vamos pegar cada um dos capítulos da obra do best-seller Guerreiros Não Nascem Prontos e nós transformamos esses capítulos em vivências, onde você vai, a cada um,
A cada uma dessas vivências, você vai ter um aprendizado fantástico para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional e por aí vai. O Márcio Bueno agora entrou. Um abraço, Márcio. O Márcio é da nossa equipe de produção, estará conosco lá na Serra nos dias 24, 25 e 26. Entre outras coisas, no primeiro dia, nós vamos trabalhar com vocês a importância de nós termos um mentor para a nossa vida. Eu, por exemplo, eu tive vários mentores ao longo da minha vida, continuo tendo. O próprio Tejon hoje é um mentor meu, né? E são esses mentores que eles fazem a diferença nas nossas vidas, né? Nós vamos te ensinar também que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E como é importante você cuidar as pessoas que você convive para você se tornar quem você é e quem você quer ser como um grande guerreiro. No segundo dia, vai ser um dia super intenso, nós vamos ter aí 15 horas de atividades fantásticas, onde, entre outras coisas, nós vamos trabalhar com vocês a amplitude do seu limiar da dor, né? Então, hoje eu falei sobre o poder dos incômodos, que nada mais são do que dores que nós temos, sejam elas físicas, mentais ou espirituais. Então, no segundo dia, entre outros assuntos, nós vamos trabalhar o poder do incômodo contigo e aumentar o teu limiar da dor. Nós vamos trabalhar a importância da equipe. Nós não vamos a lugar nenhum se nós não tivermos pessoas ao nosso lado. E aí nós vamos te mostrar como é importante nós termos pessoas em que nós possamos confiar, em que nós possamos trabalhar juntos para chegar mais rápido aos nossos objetivos. Entre muitos outros assuntos que nós vamos ter lá. Lembrando que cada capítulo, uma vivência, cada vivência, um capítulo da obra Guerreiros Não Nascem Prontos. No terceiro dia, e não menos importante, entre outros assuntos, nós vamos trabalhar o resgate da criança interior que existe dentro de você. O Tejon, no final do livro, ele fala a importância de nós termos essa criança presente para levar a nossa vida de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, e que isso precisa estar conosco, independente da idade que nós possamos ter. Então, mais uma vez, oi Juliano, um abraço. O Juliano acabou de entrar. Juliano, não é porque você chegou, mas eu estava me encaminhando para o final. Um abraço da live, né? Espero que tu possa assistir toda ela. Vai ficar gravada aí na nossa fanpage do Guerreiros Não Nascem Prontos. Então, pessoal, eu quero te dizer que vai ser um prazer estar com vocês 3 dias com muita troca de experiências, com muitas vivências, onde nós efetivamente vamos te transformar num guerreiro da vida real. Vamos fazer com que você fique mais forte, vamos fazer com que você encare as adversidades da tua vida de uma maneira tranquila e que essas adversidades se transformem em grandes fortalezas para que você atinja todos os objetivos a que você se terrena, que nós chamamos de vida. Um grande abraço, nos encontramos na próxima terça-feira, temos uma live, dessa vez eu com o meu amigo e parceiro Adriano Abreu, direto de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Nós estaremos contigo falando assuntos de interesse seu e da área de desenvolvimento humano. Um grande abraço e até a próxima live. Tchau, tchau.